Pessoal, tudo bem? Bom dia. Sou Richard Sena. Como havia dito no vídeo anterior, sobre falar de alguns detalhes, né, de alguns livros citados, recomendados, eu vou trazer então a informação de algo que estamos passando, que faz todo sentido desta obra Marca da Besta, no capítulo 10, onde esses seres, né, que se autonomeiam os donos do mundo, e aí na hierarquia que eles se ajustam, né, se organizam, a hierarquia das trevas, né? Então, tendo aqui esse slide para mostrar para vocês, e eu vou trazer a informação de alguns deles, ou de dois pelo menos deles, em que eles vão explicar a linha de atuação. Então, aqui a gente começando, né? Só para fazer a contextualização, ah, daqueles que se colocam nessa hierarquia das trevas, como os espíritos luciferinos, né? Ou Satanás, né? Esses espíritos satânicos que vieram, então, degradados, como eles se ajustam. Ciências e tecnologia é o representante, como está aqui, número 7, 6 comunicação, o quinto, química e farmacologia, 4 a mídia, 3 religião, 2 política, e o primeiro, o chefe de todos os anteriores. Eu vou trazer aqui a informação, como eu disse, mas começando como o próprio Cristo nos dizendo, né? Ó, eis que vos trago as boas notícias de que eu venci a morte e o reino da escuridão. E desde já o reino do meu Pai está em andamento nos corações humanos, de sorte que muito em breve encherá toda a terra. Então, colocando essa informação, como ele também levou até os daimons, de que era a proposta do Cristo, né? O reino, a política do reino de Cristo, do reino das consciências crísticas e cósmicas. Para que a gente entenda mais ou menos o nível de atuação desses seres, nós podemos trazer como eles narrando, né? Eu sou um daimon necessário a todos os outros. Meu trabalho é extremamente especializado. Sou exímio conhecedor de ciência e tecnologia, e tenho sob meu comando um exército de seres que me obedecem. São espíritos de diversas categorias, muitos encarnados que naturalmente não fazem parte do cortejo dos eleitos do nosso grupo de maiorais. Tampouco integram o Conselho Vibratório Supremo. Então, o daimon responsável por ciência e tecnologia, ele está dizendo aqui o nível de atuação dele e qual o modus operandi. Meus especialistas são mentores ou estão a par de todos os inventos e descobertas da humanidade. Encarnada. Mapeamos e dirigimos diversas invenções no mundo. Envio meus colaboradores através da reencarnação no intuito de desenvolver tecnologias de ponta, principalmente na área da computação, a fim de dominar o panorama científico do mundo e manter as mentes dos encarnados ocupadas com os diversos avanços. Isso os faz, muitas vezes, distantes da realidade espiritual, do destino espiritual de suas vidas. Como número 7 do comando, sei me fazer respeitar até mesmo pelo Supremo entre os maiorais. Constantemente recebo a visita do espírito de aparência feminina que você viu ao chegar, a embaixadora dos poderosos dragões. Ela é a ponte que nos liga ao maioral. Aqui eles estão conversando com com os guardiões que foram dar ultimato para eles, né? Mediante o pedido não, né? A ordem de Miguel, o arcanjo. Existe uma série de laboratórios espalhados na subcrosta, no abismo e na crosta, todos absolutamente controlados por mim, o número 7 do Invencível Concílio dos Dragões. E aqui ele cita essa série de laboratórios que estão fisicamente mesmo, né? As cidades onde elas se encontram: Madrid, Milão, Roma, Barcelona, Amsterdã, Bruxelas, Londres, Paris, Copenhague, Budapeste, Praga, Viena, Tóquio, Pyongyang, Pequim, Nova Delhi, Nova York, Washington, Bagdá, Jerusalém, Kiev, Krasnoyar, Rio de Janeiro, entre outras metrópoles do mundo.
mantenho minhas bases laboratórios. Mas disso, os humanos encarnados nem o suspeitam. O outro ser, muitíssimo parecido com o primeiro que falou, apresentando-se, dirigindo-se especialmente a Anton. Anton é um responsável, né? Digamos, um preposto de Miguel, responsável dos guardiões. Sou perito em comunicação. Aqui então outro dragão está dizendo. Sou perito em comunicação. Tudo que se refere às comunicações, desde livros, internet e ao desenvolvimento de novos meios de comunicação, está sob a minha supervisão, conforme determinação do nosso concílio. Sou um cientista por natureza, pois desde a época da Lemúria, da Atlântida e da Suméria, orgulho-me de que todos os demais dragões dependem de mim em tudo o que precisam. Sou o mal verdadeiro sem disfarce, o mal necessário. Interessante ele falar o mal necessário, porque a gente entende, né, que a evolução ela se dá também na dualidade, e como o próprio Jesus disse, é necessário que haja o mal, mas ai daquele que cometê-lo, né? Para que a gente pudesse então superar as más tendências, né? Esse DNA bélico que nós temos também, todos nós seres humanos. Desenvolvi um método particular para o mundo virtual. Aí prestem bastante atenção nesse trecho, que é bem interessante, do que ele diz aqui. Desenvolvi um método particular para o mundo virtual, que os humanos tanto têm apreciado e com o qual estão fascinados. Um grupo de mais de 20 emissários meus estão encarnados, com o objetivo de desenvolver uma metodologia a partir da qual dominaremos multidões, adquirindo controle absoluto das organizações através da tecnologia e da comunicação. Trata-se de uma empreitada levada a cabo em conjunto com o número 7. Um de meus ministros, um representante especial, está encarnado na Europa a fim de desenvolver um software que possa oferecer segurança absoluta aos empresários e empresas. Porém, esse mesmo sistema significará o domínio de todos que dependam diretamente da internet ou do tráfego de dados em nível global. Será que ele está se referindo aqui desse software, né? Que ele traduziu como um programa. Somente com uma senha especial fornecida pela nova ferramenta, as operações financeiras serão efetuadas. Lembrando que foi psicografado em 2009 e 2010, né? Esse volume aqui. A Marca da Besta, que faz parte da trilogia Legião, Senhores da Escuridão, então esse sendo o terceiro. Em breve o dinheiro, prestemos mais atenção aqui nesse destaque. Em breve o dinheiro em espécie sumirá definitivamente, dando lugar aos números e senhas, aos dígitos especiais, que ao mesmo tempo controlarão as vidas das pessoas e monitorarão cada uma de suas transações financeiras e sistemas de comunicação. Essa tecnologia já está em andamento sob nossa supervisão, em minha particular, falou Daimon, especialista em comunicação e tecnologia. Prosseguia. Sem o saber, o mundo dos humanos encarnados a cada dia fica mais dependente. O que está acontecendo conosco? Hoje, né? Dia 13 de janeiro de 2025. No mais tardar, em 20 anos, no mais tardar, então ele diz que se 2010 ele falou em 20 anos, podemos dizer 2009, 2010, talvez tenha sido essa mensagem lá, tenha sido trazida um pouco antes, e aí talvez em 2020, né? 2020, 1, 2 e 3, estaria já se concretizando tudo que ele disse aqui, né? No mais tardar em 20 anos, no tempo terrestre, segundo meus planos, o mundo será controlado diretamente pelos dragões, por mim pessoalmente, sem que os humanos suspeitem. Alguns dos meus enviados já estão reencarnados, preparando-se para o advento da besta, do anticristo, dando uma pausa talvez para deixar-nos humilhados com a perfeição de seus projetos, segundo pensava,
olhou-nos com mais belos olhos que já vimos algum dia, num misto de delicadeza, sutileza e fealdade, como também nunca vimos antes, não nessa proporção, e continuou uma vez mais. Estou ligado diretamente aos avanços da rede global e tenho ao meu inteiro dispor todas as mentes desencarnadas que estejam sintonizadas com a nossa política. Estou ligado diretamente aos avanços da rede global e tenho ao meu inteiro dispor todas as mentes desencarnadas que estejam sintonizadas com a nossa política. É claro, sem que saibam que atrás de seu orgulho e pretensões nós os dominamos a fim de que levem as últimas consequências no mundo, os progressos de comunicação por meio da internet. Aproveitaremos a globalização para forjar na Terra um mundo virtual, totalmente voltado para o controle das emoções humanas, através de sites de relacionamento e outros recursos de interação virtual que seduzem os encarnados e lhe absorvem cada vez mais a atenção. Deixam-se enredar numa teia, sem que saibam ou sintam que estão sendo mapeados, dirigidos e conduzidos por uma febre de virtualismo que graça no planeta, naturalmente patrocinada por nós. Cientistas e engenheiros de comunicação desencarnados, em conluio com a nossa política, trabalham ativamente para deixar as mentes obscurecidas, embevecidas com informações e desinformações, ilusões e drogas virtuais, que têm sido desenvolvidas de modo a agir na mente e nas emoções das pessoas, que se entregam sem previdência nem bom senso ao domínio do invisível do mundo virtual. A tecnologia, segundo esse meu esquema, será usada contra o progresso, obnubilando as mentes e criando uma dependência doentia na vivência virtual ininterrupta. Ó, todos nós olhamos com um olhar significativo diante das declarações do dragão, que não deixava margem à dúvida quanto à sua capacidade. Antes que conseguíssemos respirar, outros dos seres se manifestou. Aí é o da química e da farmacologia, que deixaremos para um outro momento, mas trazendo aqui, nesse aspecto, como eu citei, né? 2025, estamos passando por uma situação em que as pessoas não estão notando da, desses fatos já ocorrendo no momento atual, no dia de hoje, nesse momento, nesse exato momento, em que a manipulação ela está ocorrendo de diversas formas. Se a gente trazer hoje para essa questão do Brasil, do que nós estamos sujeitos, desse monitoramento, é parte disso de que ele citou aqui. Então, digamos que isso nós não poderemos lutar contra, ou podemos ter uma ação proativa e também conseguirmos utilizar dessa situação para a gente crescer e superar, como eu disse, esse fato, tudo que nós estamos passando. Então, cabe a nós buscarmos essas alternativas, essas medidas, para que a gente não fique tão subjugado. Além desse livro, Buscando Base, né, eu cito alguns outros. Aqui na parte espiritual, né, e para algumas pessoas que não vão acreditar, então fica como ficção, mas aqui de política geopolítica, tá? Que vai trazer no livro Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allen. Esse livro é de 1970. Podemos citar do Partido da Sombra, do Partido das Sombras ao governo clandestino, né? Que aqui está na capa Obama. Aqui nós temos a Angela Merkel, nós temos o Jorge Soros e aqui nós temos o Macron, né? As várias faces da nova ordem mundial. Um livro que eu gosto muito, né? Até uma série especial de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Esse livro é espetacular. Fanáticos pelo Poder. Esse livro é muito legal também. De
de Christian de Rosa. É espetáculo. E esse Daniel Stulin, Transevolução. Esse escritor também é o autor do livro Clube Bilderberg, é fantástico. O livro de Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI. Dentre todos esses, né, eu tenho outro que foi escrito na época, eu vou falar em 2020, né, tudo que aconteceu. Um Novo Mandamento vos dou, de Carlos Bacelli, em que alguns espíritos eles vão para a China para identificar a raiz daquele acontecimento de 2020, então com a visão espiritual. Uma das obras lançada no, em 2024, e também do médium Robson Pinheiro, né? Pelo Espírito Angelinácio, Nova Ordem Mundial, também nos bastidores da vida espiritual. Teremos tantos outros, que é um livro também bem legal, que é que hoje é deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, porque o Brasil é um país atrasado. E A Libido Dominante, também, que é um livro bem interessante, que é a liberdade sexual e controle da política. Muito bem. Para não se estender muito, A Marca da Besta, capítulo 10, onde os Daimons falam, explicando que em 20 anos teria o controle das transações financeiras, da manipulação pela internet, pela zona de libração, né? Que é a camada entre o plano físico, o plano astral, conectada diretamente com o mundo virtual, em que todos nós ficaríamos reféns, mas eu gosto de citar uma outra obra, que é a Arte da Guerra, onde Sun Tzu, dentre tantas frases, né, de efeito e de inspiração que nos faz refletir, diz que se não nos conhecemos e não conhecemos o nosso inimigo, perderíamos todas as batalhas, mas se conhecêssemos o nosso inimigo e se conhecermos a nós mesmos, teremos grande vantagem nessas batalhas. Pois bem, galera, é isso para a nossa reflexão, para o nosso estudo, que possamos aí nos aprofundar nessas obras, caso queiram, né? Vocês vão parando, pausando o vídeo aí, vendo aqueles que revejam, né? Aquele livro que mais tem a ver com o que você busca neste momento. É isso. Gratidão, viu? Grande abraço e até mais.